Olá, seja bem-vindo aqui ao estudobiblico.net. Que bom saber que você tem acompanhado os nossos conteúdos que temos disponibilizado aqui nesse canal, semana após semana. O objetivo desse canal, o estudobiblico.net, é dar a você conteúdos bíblicos e teológicos que possam contribuir no seu crescimento espiritual e também na sua compreensão da mensagem bíblica e no entendimento da fé cristã. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, não perca essa oportunidade de nos ajudar. Clica aí em alguma área que você está vendo aqui no canal e se inscreva aqui no estudobiblico.net e nos ajude a divulgar esse canal também. O nosso intuito é que esse canal possa ser um acervo de conteúdos bíblicos e teológicos para ajudar aqueles que querem entender melhor as Sagradas Escrituras e compreender com mais clareza e exatidão a fé cristã. O nosso tema de hoje é um tema relacionado a uma prática muito presente na história do povo de Deus. Eu quero falar com você sobre ofertas e sacrifícios nos tempos bíblicos. Eu quero tentar entender com você como que a Bíblia, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, nos ensina a respeito desta prática tão comum do povo de Deus sobre ofertas e sacrifícios. E tentar entender o que esta prática religiosa comunica a nós nesse nosso tempo, nos nossos dias, mas também entender o que isso representou na história da salvação, segundo aquilo que as Escrituras assim nos mostram. Por isso quero pedir para agora que você me acompanhe aqui nesse vídeo e eu vou estar colocando aqui alguns slides para que a gente possa se aprofundar sobre esse tema, ofertas e sacrifícios nos tempos bíblicos. Então me acompanhe agora aí nos slides. Bem, a palavra sacrifício ela vem do latim sacrificium, que significa ofício sagrado. Esse termo também é conhecido pelos seus sinônimos: imolação, oblação, oblata, oferenda ou oferta. Então, toda vez que nós ouvirmos a palavra sacrifício na Bíblia, ele vai transmitir justamente esta ideia, conforme eu coloquei anteriormente, sobre um ofício sagrado que é prestado. Bem, o sacrifício é a prática religiosa de oferecer à divindade, na qualidade de alimento, algo que possa servir como um ato de propiciação ou culto. Ou seja, aquela pessoa que sacrifica alguma divindade, ela sacrifica no intuito de tornar a divindade propício a ela. Para tanto, apresenta-se à divindade a vida de animais, de humanos, colheitas ou plantações. Ou seja, em toda a prática religiosa da humanidade, independente qual religião que seja, esta prática dos sacrifícios traz, portanto, esta ideia de tornar a divindade propícia e favorável àquele que está apresentando a ela o seu sacrifício. O termo é usado também metaforicamente para descrever atos de altruísmo, de abnegação e renúncia em favor de outrem, ou seja, quando um indivíduo se doa por alguém num ato sacrificial. Vamos entender essa questão da teologia do sacrifício. E quando eu falo teologia do sacrifício, eu não estou só me limitando ao aspecto da religião cristã, mas o que as outras religiões que praticam essa questão do sacrifício, o que elas entendem? É claro que muitas religiões hoje em dia já não têm mais práticas primitivas dos sacrifícios do passado. Entretanto, ao longo de seu desenvolvimento histórico, muitas religiões tiveram esta prática sacrificial como um elemento presente dos seus atos litúrgicos. Então vamos entender a teologia do sacrifício. Bem, as religiões elas apresentam diversas razões pelas quais os sacrifícios podem ser realizados. Por exemplo, para algumas religiões, os deuses necessitam do sacrifício para o seu sustento e para a manutenção do seu poder, o que pode fazer com que esse poder diminua caso os sacrifícios não sejam a eles apresentados. Ou seja, em algumas religiões onde se pratica ou se praticou esta dinâmica dos sacrifícios, a ideia era trazer sustento e manutenção à divindade. Uma segunda colocação a respeito das razões dos sacrifícios é que os bens sacrificiais são utilizados para realizar uma troca com os deuses.
E essa troca se dá a partir de favores prometidos pelos deuses aos homens em retribuição aos seus sacrifícios. Ou seja, uma segunda ideia teológica a respeito dos sacrifícios é porque eles servem como uma moeda de troca por aquilo que a divindade pode fazer pelo indivíduo, que o indivíduo pode fazer pela divindade. Uma terceira colocação é aquela que diz que a vida e o sangue das vítimas dos sacrifícios contém maná ou mana ou algum outro poder sobrenatural, e cuja oferenda agrada aos deuses. Esta ideia teológica sobre a prática do sacrifício transmite, portanto, esse entendimento de que no sacrifício existe alguma coisa de sobrenaturalidade quando eles são apresentados às divindades que são respectivamente adoradas. Uma outra ideia teológica é que a vítima do sacrifício ela é oferecida como um bode expiatório, um alvo para a ira dos deuses, ou seja, esse sacrifício acaba substituindo alguém. E isso dá a ideia de que poderia recair sobre os homens este peso da ira dos deuses, caso não haja alguém que os possa substituir. Uma outra ideia teológica é que os sacrifícios privam as pessoas de comida e de outras comodidades, e como tal, constitui uma disciplina ascética. Um outro conceito é que as coisas sacrificadas geralmente se tornam partes da renda da organização religiosa, por vezes base da economia para sustentar os seus grupos e os seus líderes. E se você estudar a fundo as diversas religiões do mundo, você vai perceber que a prática de ofertas e sacrifícios também está relacionado a essa questão da manutenção da estrutura religiosa daquela determinada fé. E um outro conceito é que o sacrifício, na verdade, parte de uma cerimônia. Por vezes, ele é consumido pelos fiéis. Habitualmente, incorpora uma forma de redistribuição em que os pobres obtêm parcela maior do que a sua contribuição. Ou seja, transmite, portanto, esse conceito mais cerimonialista. Agora, na Bíblia, Deus ele pede sacrifícios como um sinal de sua aliança com o povo de Israel. Ou seja, deixando um pouco de lado esta ideia dos sacrifícios nas outras religiões, quando a gente fala sobre a religião monoteísta judaico-cristã, nós vamos perceber que na Bíblia, todas as vezes que Deus pede um sacrifício, principalmente no Antigo Testamento, aquilo transmitia, portanto, a ideia da aliança de Deus com o povo. O sacrifício também era feito para que Deus perdoasse os pecados, uma vez que o animal estaria sendo punido no lugar do pecador. Ou seja, na Bíblia Sagrada, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, muito mais no Antigo Testamento, a ideia de sacrifício está, portanto, associado a essa questão de perdão de pecados, principalmente, mas também o reforço da aliança com Deus. O ensino bíblico sobre ofertas e sacrifícios, ele está, portanto, no âmago da história da salvação. Se estudarmos a Bíblia de Gênesis a Apocalipse, nós vamos ver que o conceito de sacrifício e ofertas está presente em todo o processo da revelação bíblica, porque ele está associado, portanto, a um conceito maior, que é o conceito da história da salvação, a história da redenção humana. Na Bíblia, a palavra oferta, ela denota várias categorias, ou seja, se aqui nós vemos até agora sobre a ideia de sacrifício, traz, portanto, esse conceito de perdão de pecados, esse conceito de aliança com Deus. Agora, no que diz respeito à oferta, na Bíblia, este termo vai ter várias categorias de ofertas ao Senhor. Uma oferta compulsória, a ser total ou parcialmente queimada no altar. Número 2, uma oferta voluntária a ser queimada parcialmente no altar e ser consumida pelos sacerdotes e pelos israelitas como uma refeição comunitária. Essa é uma segunda categoria das ofertas que nós temos na Bíblia Sagrada. E uma terceira, que é uma menção ao dízimo do produto da terra e da multiplicação dos rebanhos. Então, quando a gente começa a estudar na Bíblia a palavra oferta, ela vai estar relacionada a um desses três grandes conceitos. Na Bíblia, a palavra sacrifício denota um modo específico de apresentar certas oferendas.
Somente 3 categorias devem ser consideradas como sacrifícios: a oferta pelo pecado, a oferta pela culpa e o holocausto. Assim, é possível dizer que todos os sacrifícios que nós temos mencionados na Bíblia são ofertas, mas nem todas as ofertas são sacrifícios, e nós vamos ver isso ao longo da exposição desse tema. Então me acompanhe aí até o final. A prática de trazer ofertas e sacrifícios nos tempos bíblicos era cuidadosamente regulamentada, não era uma prática feita de qualquer maneira, uma prática sem uma diretriz. Na Bíblia o que nós percebemos é que essa prática religiosa antiga, ela estava regulamentada, ela tinha procedimentos de como ser aplicados para a sua execução. Havia certos tipos de ofertas e ocasiões específicas para trazer uma oferta, e restrições quanto ao tipo, à qualidade do animal e aos ritos prescritos de acordo com o tipo da oferta. Então o que nós vamos ver na Bíblia Sagrada é que chegará um momento em que essa prática ritualística das ofertas e sacrifícios terá uma regulamentação, terá uma diretriz de como deveria ser procedida. Os propósitos dos preceitos, esses preceitos relacionados à regulamentação das ofertas e dos sacrifícios, visavam ensinar Israel algumas coisas. Primeiro, que Deus ordenou as maneiras segundo as quais as pessoas deviam se aproximar dele. Ou seja, não é de qualquer maneira que nós nos achegamos a Deus. Há um protocolo, há um caminho, e as ofertas e sacrifícios tentavam demonstrar isso, que para se achegar a Deus havia um procedimento. Segundo, por causa da culpa e do pecado, ninguém pode aproximar-se livremente do Senhor. Ou seja, o que a revelação bíblica vai nos mostrar é que as ofertas e sacrifícios eram um instrumento necessário para que o indivíduo pudesse estar livre de culpa para comparecer diante de Deus. E um terceiro elemento é que tudo quanto uma pessoa possui foi recebido do Senhor, e como consequência, ela deve ao Senhor um reconhecimento perpétuo pelas suas misericórdias. Portanto, o indivíduo que trazia seus sacrifícios e ofertas partia do entendimento de que aquilo não pertencia a ele, mas que o Senhor lhe confiara para administrar. A apresentação de qualquer oferta exigia o cumprimento dos regulamentos prescritos, bem como o amor ao Senhor. Ou seja, o israelita, tanto no Antigo Testamento, principalmente lá, mas também no Novo Testamento, quando ele ia apresentar seus sacrifícios e ofertas ao Senhor, ele tinha que primeiramente vir com este conceito, ou melhor, com esta expressão do seu amor para com Deus. Mas também ele não podia fazer de qualquer jeito, havia um regulamento, havia uma diretriz, havia um procedimento de como agir na prática da apresentação de ofertas e sacrifícios. A ênfase que foi dada aos sacrifícios e ofertas no período do Antigo Testamento era uma revelação de Deus para Israel, ou seja, Deus queria comunicar algo ao povo eleito a respeito dos sacrifícios e ofertas. Expressava a gravidade do pecado e da graça de Deus, que pelo derramamento de sangue os pecados dos homens podiam ser expiados de tal modo que o israelita pudesse saber que estava sendo reconciliado com Deus. A grande inovação deste conceito da prática das ofertas e sacrifícios no Israel bíblico é que vinha muito associada a esta ideia de expiação da culpa. O sistema complexo de sacrifícios e de ofertas no antigo Israel ensinava que o homem deve saber aquilo que Deus exige dele e que o homem deve assegurar-se de que está agradando a Deus pela renovação do seu coração e das suas motivações à medida que dá parte dos seus bens ao Deus onipotente. Então a ideia geral não era apenas apresentar o sacrifício por si só, mas comunicar um estado interno de espírito que pudesse expressar o arrependimento, que pudesse expressar a contrição, que pudesse expressar a gratidão do indivíduo para com Deus. Agora, os ritos religiosos, eles eram uma das principais expressões do antigo povo de Israel. Ainda que fosse uma prática antiquíssima de povos que até mesmo antecederam ao povo hebreu, o fato é que, em Israel, esses ritos de sacrifícios de animais, com as suas libações, efusões, refeições sagradas, etc., tentavam expressar esse sentimento religioso que unia Israel para com Deus.
Esses atos litúrgicos tinham paralelos nas culturas contemporâneas do Antigo Oriente Próximo e Médio. Embora isso não signifique que os israelitas estivessem apenas copiando costume de outras culturas. O fato é que é evidente, muito antes do surgimento de Israel, a prática de oferecer sacrifícios e ofertas às divindades já era algo comum entre os povos do Oriente Antigo ou daquela região do mundo. Quando Israel surge no cenário, Israel também vai expressar o seu culto a Deus por meio dos seus sacrifícios e ofertas, mas não significa que Israel copiava literalmente o que as outras nações faziam, porque havia uma inovação na maneira de Israel apresentar o seu sacrifício ao Senhor, que era esta ideia, portanto, da expiação pela culpa. Na ideologia religiosa israelita, o complexo de rituais era o que dava uma feição única à religião de Israel. Ou seja, Israel não só celebrava os ritos de sacrifícios e ofertas de modo mecanicista, havia uma ideologia por trás, havia um conceito, havia um entendimento do Israel que firmara uma aliança com Deus único e santo. Esses ritos, eles simbolizavam doutrinas que na época do Novo Testamento mostravam ser um antítipo ou contraparte daquelas cerimônias, no tocante ao problema do pecado e da reconciliação do homem a Deus por meio da expiação. É claro que no mundo anterior a Jesus, no mundo bíblico anterior a Jesus, os indivíduos não tinham noção de que aquilo apontava para Cristo. Só que nós hoje que temos o Novo Testamento em mãos, sabemos que muitas daquelas práticas ritualísticas de sacrifícios e ofertas estavam apontando para um tipo maior que viria, ou seja, o sacrifício do Filho de Deus. Ainda que isso não estivesse explícito no Antigo Testamento, mas implicitamente transmitia, portanto, essa ideia do indivíduo estar isento de culpa diante da presença do Senhor. Nos estudos modernos das religiões e os seus aspectos antropológicos, fica evidente a antiguidade das ofertas e sacrifícios em regiões como a Mesopotâmia, a Síria, a Palestina, o Egito e a Anatólia. Ou seja, nessas regiões do mundo antigo, essas práticas religiosas já eram muito comuns. Desde instalações mais primitivas que remontam a períodos pré-históricos, até sistemas sacrificiais complexos e altamente desenvolvidos, nós vamos encontrar manifestações deles naquela região chamada Crescente Fértil, que pode ser ilustrado nesse mapa. Você está vendo aí um mapa a respeito do Crescente Fértil. E é nessa região, tanto da Mesopotâmia quanto do Egito, onde nós vamos ter muitos povos que habitavam nesse perímetro, tendo as suas práticas religiosas marcadas por apresentação de ofertas e sacrifícios às suas divindades. Agora, a principal fonte de elucidação quanto a esses ritos religiosos antigos são os documentos escritos da Antiguidade. Ainda que você tenha algumas descobertas arqueológicas de altares religiosos de povos antigos, o que nos vai deixar com mais precisão de informação a respeito dessas práticas religiosas são os documentos escritos. Esses escritos, eles dão instruções acerca dos ritos, do material a ser usado, dos atos, das orações e dos encantamentos. Por exemplo, nessa região da Mesopotâmia, vamos tentar entender como que alguns povos que habitavam na Mesopotâmia, eles expressavam a sua prática religiosa por meio dos sacrifícios e ofertas às suas divindades. Por exemplo, nessa região da Mesopotâmia, a ideia dominante dos sacrifícios era o oferecimento de provisões para os deuses. Ou seja, os povos que habitavam na região da Mesopotâmia e apresentavam seus sacrifícios e ofertas às suas divindades, faziam isso a partir deste conceito de que as divindades precisariam de provisões para lhes facilitar a existência e, ao mesmo tempo, as divindades dependiam dos alimentos oferecidos pelos homens. Ou seja, os povos que habitavam na Mesopotâmia, quando apresentavam seus sacrifícios e ofertas às suas divindades, partiam deste conceito de que a divindade precisa de provisão, mas os indivíduos também precisam da provisão das divindades. Então era uma relação de mútua troca.
Cada divindade teria uma propriedade, cada deus mesopotâmico teria uma propriedade. E o rei sacerdote seria o gerente dessa propriedade, sobre a qual, na crença religiosa da Mesopotâmia, o deus daquela região, os deuses daquelas regiões, teriam colocado o indivíduo para governar e liderar. Agora, um detalhe interessante é que o templo mesopotâmico era o lugar para onde eram trazidos todos os produtos para o sustento da divindade ali adorada. Então, os povos que habitavam na Mesopotâmia, que levavam as suas oferendas aos deuses, iam a partir deste conceito de levar as provisões para as divindades que moravam dentro dos templos que estavam em toda a região da Mesopotâmia. Os sacerdotes mesopotâmicos viviam às custas da crendice alheia, o que explica, portanto, a postura preguiçosa que eles tinham, porque eles eram essencialmente religiosos para administrar as necessidades das divindades, as ofertas e sacrifícios que eram trazidos pelo povo. Uma outra ideia religiosa a respeito desta prática de sacrifícios e ofertas na Mesopotâmia é que, embora haja menção de sacrifícios de animais, não há qualquer menção ao sangue como um dos elementos rituais. Isso é interessante. Na Mesopotâmia não era dado muito apreço e valor à questão do sangue. Supunha-se que a carne do animal era consumida pela divindade, mas o seu sangue era deixado a empapar o solo como algo sem importância cultica. O que para Israel vai ser diferente. Para Israel o sangue tem um papel fundamental. Agora na Mesopotâmia não. Na Mesopotâmia o sangue era algo que não era considerado valorizado, mas sim o animal que era apresentado no sacrifício. Todavia, as entranhas dos animais eram usadas nas adivinhações e presságios, sobretudo o fígado. Então era uma prática religiosa dos povos mesopotâmicos consultar as entranhas dos animais que eram oferecidos em sacrifício para saber qual era a vontade dos deuses. Os ofertantes, lá na Mesopotâmia, com muita frequência, faziam seus sacrifícios com um propósito específico de obter discernimento sobrenatural acerca do futuro. Nós vamos ver isso lá no texto de Ezequiel, capítulo 21, versículo 21. E nós sabemos que Ezequiel é um dos profetas que está na região mesopotâmica por ocasião do cativeiro babilônico. E ali nós vamos ver nesse texto uma menção de como que os reis daquele perímetro, da Mesopotâmia, consultavam o fígado dos animais para saber a vontade dos deuses. Ainda na Mesopotâmia, os alimentos que eram apresentados diante do ídolo eram levados para serem consumidos pelo rei. Ou seja, o povo trazia suas ofertas e sacrifícios às divindades nos templos, só que aquilo era destinado para o rei, porque se cria que a divindade se nutria olhando para o alimento, ao passar diante dos seus olhos. Então, o entendimento era que a divindade se alimentava quando olhava, quando via, mas quem de fato desfrutava e se alimentava era o rei e a sua corte. Então, o alimento se tornava, por assim dizer, bendito, digno de ser comido literalmente pelo rei. O rei tinha essa prerrogativa de poder comer os sacrifícios e oferendas que eram apresentados aos deuses, porque o rei era o representante da divindade naquela região. Uma outra geografia do mundo antigo, para nós entendermos a respeito da prática religiosa de sacrifícios e ofertas, é vermos o que acontecia no norte da Síria e também na região da Anatólia, que hoje se chama Turquia. Bem, uma das mais notáveis alusões a algum sacrifício foi no reino amorreu de Mari. Ali nós temos a descrição do ritual para o estabelecimento da paz, em que o jumentinho era abatido. E isso está registrado em documentos arqueológicos que falam sobre essas práticas culticas que eram celebradas pelos povos da região ali de Mari, já próxima ali do norte, ou já na região norte da Síria. Os semitas ocidentais, eles insistiam que os animais tivessem a sua carcaça queimada e não cozida. Então olha que interessante, enquanto os povos que habitavam na Anatólia, dentre eles, por exemplo, os hititas, eles queimavam a carcaça do animal, ela não era cozida. Os rituais hititas, eles apresentam certos paralelos com passagens do Antigo Testamento. Se nós consultarmos, por exemplo, porções como Gênesis 15, versículo 10, 11 e 17,
ou Jeremias 34, 18 a 20, ou Ezequiel 16, versículo 3, versículo 45, nós vamos ver que essa prática israelita de sacrifício, como nesses textos, era, portanto, um pouco da influência daquilo que era celebrado na região da Anatólia e do norte da Síria também. Uma outra região importante para nós entendermos como que os povos do passado apresentavam seus sacrifícios e ofertas era a região da Fenícia e da Ugarite, região que hoje ali acampa aquele perímetro do Líbano. Como que os povos que moravam nessa região apresentavam seus sacrifícios e ofertas? Bem, nessa região, os sacrifícios estavam relacionados às festividades. E olha que interessante, entre os povos da Fenícia e de Ugarite, haviam as ofertas pela culpa e as ofertas pacíficas. E a gente sabe que é em Israel que as ofertas pela culpa e pacíficas serão muito celebradas também. Os animais que eram oferecidos ali nos rituais religiosos da Fenícia e de Ugarite eram a ovelha, macho ou fêmea, a vaca, o touro, certas aves, incenso, além de libações de vinho e de mel. E tais sacrifícios eles eram oferecidos em datas específicas. E nós vamos perceber ao longo da análise bíblica que Israel teve muita influência desta prática cultica de sacrifícios e ofertas que os fenícios assim adotavam. Não quer dizer que Israel copiava literalmente, mas sem dúvida nenhuma Israel foi muito influenciado por essas práticas. A grande diferença era o entendimento que Israel tinha sobre a questão da santidade do Senhor e o papel dos sacrifícios na expiação da culpa, na expiação do pecado. Ainda sobre essa prática na Fenícia e na Ugarite, o que a gente percebe é que as práticas dos cananeus são conhecidas através de alusões bíblicas. Por exemplo, os sacerdotes de Baal usavam uma terminologia e tinham práticas que eram similares às práticas dos israelitas. Basta nós analisarmos, por exemplo, o texto de 1 Reis 18, 2 Reis 5,17 e 2 Reis 10, de 8 a 27. No mundo helênico, ou seja, que é um mundo que foi influenciado pela cultura grega, como que era a celebração ou apresentação de sacrifícios e ofertas dentro do mundo religioso helênico, fortemente influenciado pela Grécia? Veja, na religião da Grécia Antiga, o templo não servia de lugar ao culto, onde os fiéis se reuniam para celebrar os ritos. Isso é interessante. Enquanto para os mesopotâmicos o templo era o local onde eram apresentados os sacrifícios e ofertas, para os gregos não. Para os gregos, o templo é a casa do Deus que se consagrou, ou melhor, do Deus a quem esse templo fora consagrado. O lugar de reunião dos devotos era o altar exterior, que era conhecido pelo nome de bomos. E o bomos nada mais é do que um bloco de cantaria quadrangular, onde se desenrolava o rito central da religião grega, que era também o sacrifício. O sacrifício era central na religião grega, porém, debaixo de um outro entendimento. Não era no templo, não era na casa da divindade, mas num lugar devidamente preparado para isso, conforme nós vemos nessa figura que está apresentada aí no nosso slide. Ainda no mundo helênico, o que a gente percebe é que o sacrifício era de origem alimentar, envolvendo um animal doméstico, como os que hoje nos servem de alimento, e que seguia numa procissão ritual até o bomos. A cabeça do animal era cortada com uma espada curta, que era conhecido como uma chária ou uma cária, e que até ali estava dissimulada debaixo do cereal no cesto ritual, conhecido como canum. O sangue que jorrava sobre o altar era recolhido num recipiente, tal como ainda se faz num açougue ou no matadouro, e abria-se o animal para examinar as entranhas, e em especial o fígado, de modo a concluir se o sacrifício era aprovado pelos deuses ou não. No caso afirmativo, a vítima era esquartejada e dividida em suas partes. As gorduras e os ossos maiores, completamente descarnados, eram deixados no altar para serem cremados, processo pelo qual se enviava o produto sacrificial aos deuses. Então essa era a prática que era adotada no mundo helênico daqueles dias.
O que no sacrifício grego é para os deuses uma oferenda, para os homens era uma refeição de festa que, desde a imolação ao repasto, estava envolvida numa atmosfera de fausto, de alegria, ou seja, numa atmosfera celebrativa. Então, os gregos entendiam que o sacrifício que era apresentado era uma oferta à divindade, mas também para os homens, para os seres humanos, uma refeição que deveria ser feita com muita celebridade, com muita festividade, porque era um momento especial para a religiosidade grega. Ainda no mundo helênico, o que nós percebemos é que a prática comum dos povos às margens do mar Mediterrâneo era de consumir as ofertas no fogo, fazendo distinção com os costumes da Mesopotâmia. Ou seja, na Mesopotâmia, como nós vimos anteriormente, se apresentavam os animais, não se considerava o sangue, eles eram apresentados, eles eram consumidos pelo rei. Só que agora o que a gente percebe é que na Grécia esses sacrifícios serão queimados ao fogo. Por exemplo, nas obras épicas de Homero, vê-se o sacrifício típico para inaugurar alguma Olimpíada. Ou seja, aquela imagem que nós temos, né, da chama olímpica sendo acesa para ser levada para as nações, ela só é possível mediante um sacrifício que é feito anteriormente, onde um animal era apresentado e ele era queimado sobre o altar, e aquilo, portanto, inaugurava, né, um novo momento na mentalidade grega, principalmente no que diz respeito aos Jogos Olímpicos. Ainda no mundo helênico, a carne do animal sacrificado terminava sendo consumido pelos circunstantes, sob a alegação de que isso se fazia para aplacar alguma divindade irada. Então, o que é interessante é que no pensamento helênico, quando se apresentava um sacrifício, uma das ideias também era aplacar a ira dos deuses. Se nós estudarmos um pouquinho sobre a história grega, nós vamos perceber como que em alguns contextos, como em alguns casos, oráculos orientavam as pessoas a sacrificar aos deuses a fim de que a ira dos deuses não continuasse sobre o povo. É o que a gente percebe, por exemplo, na experiência de Atenas, 5 séculos antes de Cristo. Os sacrifícios em honra às divindades celestes eram diferentes dos sacrifícios oferecidos à divindade do submundo da terra. O animal ele era branco e com a garganta virada para cima no primeiro caso, ou seja, se fosse para as divindades celestes, era assim que se procedia. Agora, se fosse para as divindades do submundo, o animal ele era escuro e com a garganta virada para baixo. Tá? Isso é um detalhe interessante. Bem, depois de termos visto um pouquinho sobre como que esta prática dos sacrifícios e ofertas elas aconteciam nos povos circundantes ali a Israel e povos que existem de um modo muito anterior ao próprio Israel, vamos agora entender como que essa prática dos sacrifícios e ofertas se aplicou ao povo da aliança, ao povo de Israel e segundo aquilo que nós temos na Bíblia, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. Vamos entender isso agora. Bem, a prática religiosa dos sacrifícios em Israel transmitia a ideia da aproximação a Deus. Ou seja, o indivíduo que trazia sua oferta, o seu sacrifício, ele queria se aproximar do Eterno. A oferta nesse sentido era um presente que o ofertante fazia a Deus e que tinha que ter o caráter de santidade. E nós vamos ver isso registrado lá em Êxodo 28, versículo 38. Tudo quanto era oferecido no altar tinha de ser de propriedade do ofertante. Ninguém poderia ofertar aquilo que não lhe pertencia. E nós vamos ver isso lá em Levítico 1, versículo 2. Em contraste com os costumes da Mesopotâmia, onde se dizia que os deuses comiam os manjares oferecidos, acerca do Deus de Israel é dito que ele se satisfazia com o odor, com o cheiro daqueles sacrifícios. A ideia é diferente. Enquanto na Mesopotâmia as divindades comem dos sacrifícios que são apresentados, em Israel não. O Deus de Israel sente o odor, sente o aroma, pudesse subir às suas narinas como um cheiro suave. Os sacerdotes eles tinham de consumir certas porções em algum lugar sagrado, ou seja, os sacerdotes tinham legitimidade de se alimentar daquilo que era apresentado no altar pelos
israelitas. E algumas vezes os ofertantes podiam participar da oferta, levando parte do animal para casa para uma refeição comunal, uma refeição de comunhão. Os regulamentos levíticos insistiam que os animais oferecidos tinham de ser sem defeito e tinham de ter mais de 8 dias de vida. E nós vamos entender essas descrições de como que deveria ser apresentado esses sacrifícios se lermos o texto de Levítico 22, de 17 a 30. Embora houvessem libações de vinho e ofertas de cereais, os sacrifícios mais importantes eram os de animais. A perda da vida da vítima era um fator crucial em quase todos os sacrifícios. Por quê? Porque na mentalidade bíblica israelita, os sacrifícios são uma expressão da expiação que o indivíduo faz pelos seus pecados e iniquidades. A vida que estava sendo perdida era indicada pela extração do sangue do animal. Por esse motivo, os israelitas eram proibidos de ingerir sangue, porque na mentalidade religiosa israelita ou na mentalidade religiosa hebraica, a vida está no sangue. É o que nós vamos ver lá em Levítico 17:11 ou em Deuteronômio 12, 16 e 23. Por exemplo, lá em Levítico 17:11 diz: "Pois a vida da carne está no sangue, e eu dei a vocês para fazerem propiciação por si mesmos no altar. É o sangue que faz a propiciação pela vida." Agora veja, em todos os sacrifícios, mesmo naqueles que não tinham natureza expiatória, porque é fato que haviam sacrifícios que não tinham esta conotação. Porém, mesmo nesses sacrifícios, a cuidadosa atenção dada ao sangue indicava que o princípio de expiação pelo sangue não se fazia ausente em nenhum tipo de sacrifício. Os sacrifícios expressavam este conceito de expiação de culpa, expiação de pecados. A ideia era que o pecado do ofertante era apagado, ficando assim derrubada a barreira entre o ofertante e o Deus Santo. Ou seja, o que nós vamos ver no Israel bíblico do Antigo Testamento é que as ofertas apresentadas aproximavam o povo de Deus, eliminando aquela barreira entre a santidade do Altíssimo e a corruptibilidade do povo. Era por meio do sacrifício que o povo podia se aproximar diante de Deus. Certas porções de animais sacrificados, mormente os órgãos internos e o redenho, ou seja, a gordura que cobria esses ossos, sempre eram queimados sobre o altar, porque eles pertenciam a Deus. O couro dos animais geralmente eram dados aos sacerdotes, o que era, portanto, legítimo a eles enquanto oficiantes de todo aquele simbolismo ritual. Agora, quando a gente começa a estudar os tipos de ofertas e sacrifícios que ocorriam nos tempos bíblicos, segundo aquilo que as Escrituras nos mostram, nós vamos perceber algumas categorias, de ofertas e sacrifícios. Por exemplo, no Antigo Testamento, os trechos em que são mencionadas as ofertas podem ser classificados basicamente em duas grandes categorias. A primeira categoria são as ofertas prescritivas, que mostram a maneira correta de oferecer sacrifícios. Portanto, essas ofertas prescritivas estão mais preocupados na maneira pela qual o indivíduo faz a sua oferenda a Deus. Mas também havia as ofertas descritivas, que mostram ou mostravam o que devia ser oferecido, como e quando. Ou seja, enquanto as prescritivas se detêm as questões da maneira, da forma de proceder, as descritivas vão apresentar toda esta dinâmica, o que deveria ser oferecido, como e quando. E se a gente começa a analisar as ofertas nos tempos bíblicos, ofertas e sacrifícios nos tempos bíblicos, nós vamos categorizá-la em 3 grandes blocos: as ofertas expiatórias, as ofertas consagratórias e as ofertas de comunhão. Vamos ver cada uma delas. Dentre as ofertas expiatórias se destacam algumas. Vamos ver lá. Essas ofertas, elas eram eficazes no caso de violações menos sérias contra o 8º e 9º mandamentos, ou no caso de certas infrações rituais.
mas em cada caso, o infrator, aquele que tivesse falhado, errado, tinha de ter consciência da sua responsabilidade, fazendo, portanto, reparações quando as mesmas fossem necessárias. Então, as ofertas expiatórias traziam também junto consigo o conceito de reparação. No caso de pecados mais graves, o perdão só era concedido sob condição de verdadeiro arrependimento, que ia para além da mera formalidade religiosa, tinha que ter uma expressão sincera de arrependimento por ter desonrado a Deus, por ter desonrado a divindade. E nós vamos ter alguns tipos das ofertas expiatórias. Por exemplo, o primeiro deles é a oferta pelo pecado. Essa oferta pelo pecado, esse sacrifício pelo pecado, tinha em vista a vindicação da lei mediante um sacrifício vicário. Nós vamos ver isso lá em Êxodo 29:14, Levítico 4, de 1 a 35. Todo israelita, todo cidadão comum, ou até mesmo o próprio sumo sacerdote, tinha a obrigação de fazer uma oferta pelo seu pecado ou pela sua condição pecaminosa. Por exemplo, quando a pessoa ela era pobre, ela não tinha condições de apresentar um cordeiro, ela podia, portanto, apresentar 2 rolinhas ou 2 pombinhos, por causa da sua pouca condição financeira. A gente vai ver isso lá em Levítico 5:7. Ou ainda, se ela não tivesse recursos nem para os pombinhos ou as rolinhas, ela podia apresentar a 10ª parte de um efa de farinha fina. Então, este tipo de oferenda ele era apresentado por pessoas de uma renda mais baixa, no intuito de fazer uma oferta pelo seu próprio pecado. Vamos ver isso lá em Levítico 5:11 e Hebreus 9:22. Agora, haviam aquelas pessoas que tinham recursos modestos. E para essas pessoas, elas, portanto, deveriam apresentar um sacrifício ao Senhor, uma oferta ao Senhor, uma oferta expiatória, seja por meio de uma cabra ou de uma cordeira. Nós temos isso registrado lá em Lucas 4, 28 e 32. Mas também algo era destinado aos líderes da comunidade. Se os líderes da comunidade transgredissem e errassem, deveriam apresentar um bode ao Senhor pela expiação dos seus pecados. Nós vamos ver isso narrado lá em Levítico capítulo 4, versículo 22 e 23. E temos ainda o sumo sacerdote e a congregação. E esses apresentavam um novilho diante do Senhor pela sua culpa, pelo seu pecado. Nós temos isso narrado lá em Levítico 4, versículo 3 e versículo 13 e 14. Agora olha que interessante. As ofertas pelo pecado elas eram feitas em cada uma das festividades religiosas hebraicas. Se você está acompanhando essa linha de raciocínio, você vai se lembrar que lá na Anatólia, na atual Turquia ou lá entre os hititas, as ofertas elas eram apresentadas também em datas específicas. Porém, em Israel, essas ofertas pelo pecado elas eram apresentadas na Páscoa, ou em Shavuot, também conhecido como Pentecostes, ou em Tabernáculos, também conhecido como Sukkot, ou nas festas de Lua Nova, que eram festas de cunho mensal, ou na festa das trombetas, ou no dia do Yom Kippur, no dia do perdão. Ou seja, as ofertas pelos pecados só podiam ser oferecidas por ocasião dessas datas específicas. Isso mostra, portanto, toda uma regulamentação, uma administração israelita para esta prática religiosa. Bem, havia um outro tipo de oferta expiatória, que eram as ofertas pela culpa. E essas ofertas tinham em vista a reparação de injustiça. Ou seja, quando o indivíduo, num ato de injustiça, prejudicava alguém. Nós temos isso registrado lá em Lucas 5:15, ou Levítico 5:15 e Levítico 7, de 1 a 10. Consistia no pagamento de uma indenização ou multa. Era um meio de fazer restituição quando as exigências sociais, religiosas ou rituais não tinham sido observadas. Então era um tipo de oferta em que o indivíduo apresentava por ter negligenciado a sua prática de fé, a sua prática religiosa, ou quando ele prejudicava alguém, ele, portanto, apresentava uma oferta pela culpa. Ela era exigida de qualquer israelita que tivesse defraudado a Deus ou a um outro israelita, principalmente naquele caso em que os indivíduos deixavam de
honrar ao Senhor com seus dízimos e outros tipos de ofertas, a oferta pela culpa visava isentar o indivíduo dessa negligência. Agora veja, quer fosse contra Deus ou contra uma pessoa, a parte culpada tinha que pagar uma restituição plena, ou seja, tinha que reparar o erro cometido à altura daquilo que ela tinha feito, acrescendo ainda de 20% do seu valor. Isso é um detalhe interessante. Ainda sobre as ofertas pela culpa, era necessário sempre que uma pessoa, por ignorância, deixava de cumprir sua obrigação diante de Deus nos sacrifícios, por negligência. E por causa disso, por causa da sua falha no serviço ou na obediência à aliança do Senhor, a pessoa tinha que apresentar uma oferta pela sua culpa. Veja que é uma oferta diferente da oferta pelo pecado. Temos ainda as ofertas consagratórias, que traz essa ideia, portanto, de voluntariedade. É um ato voluntário de consagração. As ofertas expiatórias já têm um caráter mais arbitrário, não arbitrário, mas mais compulsório, né? Elas eram ofertas que todo israelita devia fazer, tanto a oferta pelo pecado ou pela culpa. Agora, as ofertas consagratórias estavam mais na categoria das ofertas voluntárias. E quais são alguns desses modelos, ou algum desses tipos? Por exemplo, as ofertas queimadas, também conhecidas como holocausto. Essas ofertas indicavam a ideia de total rendição a Deus. Nós temos isso registrado lá em Levítico 1, de 3 a 17, e Levítico 6, de 18 a 13. Qualquer israelita podia apresentar um holocausto ao Senhor. Um novilho, um carneiro ou um cabrito. E uma ave eram todos considerados sacrifícios apropriados. Ou seja, esta oferta consagratória de caráter voluntário poderia ser chamada de holocausto, mas havia um outro tipo. Antes de falar do outro tipo, esta oferta queimada ou holocausto era feita com o transgressor colocando a sua mão no animal antes de ser abatido. Depois de o animal ter sido abatido, o seu sangue era aspergido no altar ou no lado do altar. O sacerdote passava então a lavar cuidadosamente a oferenda, a cortá-la em pedaços e dispor esses pedaços sobre o altar. Mais ou menos como essa figura que nós estamos visualizando agora. Você está vendo aí uma foto que retrata o tabernáculo de Moisés, né, anterior à construção do templo, mas que dá um modelo de estrutura para o templo. E aí você está vendo um altar de bronze onde eram apresentados os sacrifícios de animais. E os sacerdotes recebiam dos israelitas essas ofertas e apresentavam no altar esses animais que tinham sido abatidos no derramamento de seu sangue. Ainda nas ofertas consagratórias, nós temos as ofertas de cereais, também conhecidas como manjares. Essas ofertas acompanhavam quase todas as outras ofertas e nunca faltavam no caso dos holocaustos. Ou seja, eram ofertas que estavam sempre presentes na maioria dos outros atos sacrificiais que eram feitos. Vamos ver isso registrado em Levítico 2 e Levítico 6, de 14 a 23. Esta oferta de cereais, ou oferta de manjares, consistia de farinha fina, de obreias, de pães asmos e de bolos. Uma porção da oferta de cereais era queimada juntamente com o incenso. Temos ainda as ofertas de libações, que acompanhavam as ofertas queimadas e as ofertas pacíficas. As ofertas de libações eram ofertas que eram apresentadas por meio de bebida. E essas ofertas eram sempre derramadas. Nunca os indivíduos poderiam ingeri-la. Elas eram derramadas perante o Senhor como uma libação, como um ato consagratório, voluntário por parte do indivíduo. Agora olha que interessante. Há um outro tipo de ofertas, né, que são as ofertas de comunhão. Então nós já vimos as ofertas expiatórias, de caráter compulsório, de caráter de obrigatoriedade. As ofertas consagratórias, que têm uma conotação mais de voluntariedade do indivíduo. E agora as ofertas de comunhão. Essas ofertas de comunhão eram consideradas como voluntárias também, não fazendo parte das ofertas exigidas, apenas as ofertas expiatórias eram exigidas. Não faziam expiação pelos pecados,
mas eram complementares às ofertas expiatórias e também às ofertas consagratórias. Um indivíduo, quando apresentava uma oferta de expiação pela sua culpa, pelo seu pecado, podia também ao mesmo tempo apresentar uma oferta de comunhão ao Senhor. Dentre as ofertas de comunhão, nós destacamos as ofertas pacíficas. Essas ofertas falam da comunhão restaurada após a expiação de pecados e o perdão recebido. Temos isso registrado lá em Levítico 3 e Levítico 7, de 11 a 36. Frequentemente era feita durante ou depois os períodos de perigos, adversidades, renovação espiritual da nação, dedicação do templo, reformas, como também durante a guerra, a fome e a pestilência. Temos as ofertas movidas, que eram as porções dentre as ofertas pacíficas, ofertas que pertenciam ao sacerdote oficiante. Haviam as ofertas de agradecimento, e essas ofertas, o próprio nome já diz, expressavam a gratidão do indivíduo. E as ofertas voluntárias. Ainda que as ofertas de comunhão fossem essencialmente voluntárias, havia aquela categoria de ofertas de comunhão chamada de ofertas voluntárias, que incluíam as dádivas apresentadas para cumprir um voto. Nós vamos ver isso lá em Levítico 7, 16 a 17, Levítico 22, 21 e número 6, 21. O voto ele era feito como parte de um pedido a Deus e depois pago quando o pedido era concedido. Primeiro o indivíduo fazia o pedido, aguardava a resposta do Senhor e ele apresentava a sua oferta voluntária. Ou podia ser uma resposta voluntária, sem uma pré-condição, à bondade de Deus, como de fato uma expressão assim de muita satisfação pela maneira como o Senhor cuidava dos indivíduos e cuidava do seu povo. Temos as ofertas votivas, não é ofertas devotivas, é ofertas votivas, que podiam consistir em ofertas queimadas ou também em ofertas pacíficas. As ofertas voluntárias elas eram de natureza espontânea e há uma outra categoria aqui, que são as ofertas de ordenação, também conhecidas como ofertas de aperfeiçoamento. Elas estavam intimamente vinculadas ao conceito de consagrar alguém ao serviço do Senhor, exigindo um estado de pureza ritual. São as ofertas, portanto, onde os indivíduos eles eram consagrados ao ministério, à obra de Deus, ao serviço do Senhor. Daí por que chamar de ofertas de ordenação. Bem, vamos, depois desta visão ampla e panorâmica que nós tivemos, vamos ver alguns exemplos na Bíblia que falam sobre esses tipos de ofertas. Esses exemplos vão enriquecer bastante a nossa compreensão sobre as ofertas e sacrifícios nos tempos bíblicos. Por exemplo, na era pré-mosaica nós vamos ter algumas expressões dos sacrifícios e ofertas. Por exemplo, Caim e Abel, conforme o texto de Gênesis 4, demonstra que ambos apresentaram a Deus uma oferta, ou seja, já lá no Éden, os seres humanos tinham essa percepção de honrar a divindade mediante um ato sacrificial. Temos o caso de Noé, que ofereceu holocaustos. Temos o caso de Jó, que também oferecia holocaustos e com propósitos específicos. E se nós analisarmos essas porções bíblicas, nós vamos detectar como desde a época mais antiga, desde a época de Caim e de Abel, como até de Noé, a prática ritualística, religiosa de ofertas e sacrifícios já era celebrada. Temos aí os patriarcas. Os patriarcas eles invocam o nome do Senhor, o que demonstram que eles buscavam acesso a Deus mediante sacrifícios. E aí quando a gente começa a estudar o Gênesis, nós vamos perceber como que os patriarcas eles perambulavam pela terra de Canaã, pela terra da promessa, e levantavam altares de sacrifício em honra ao Deus eterno, ao Deus soberano. Agora, do período que vai de Moisés até Samuel, vamos ter também algumas práticas religiosas dos sacrifícios e ofertas. Por exemplo, o sacrifício que inaugurou a aliança entre o Senhor e o povo de Israel, esse sacrifício não tem paralelo nos ritos mosaicos. Na realidade, os ritos mosaicos vão estabelecer as diretrizes para as outras práticas posteriores que acontecerão. Na terra de Canaã, os israelitas fizeram sacrifícios em vários lugares. É só examinarmos as porções, por exemplo, de Juízes 2, Juízes 6, Juízes 11,
segundo esses versículos aí mencionados, que nós vamos ver como que os israelitas fizeram vários sacrifícios ao Senhor dentro do território cananita. O centro principal de sacrifícios, nesse período que vai de Moisés a Samuel, era a região de Siló, conforme nós temos lá em 1 Samuel 1:3, onde os israelitas fiéis vinham para fazer uma oferta festiva anual. Onde ficava Siló? Nessa região onde você está vendo aí no mapa, onde está essa seta marcada. Essa era a região de Siló, onde estava o sacerdote Eli com seus filhos, onde Samuel ouve o anjo falar com ele, um lugar que se tornou importante para Israel, principalmente nesse período que vai da monarquia até, ou melhor, do período que vai de Moisés até a monarquia. Ou melhor, de Moisés a Samuel, desculpe. Então ainda dentro de Moisés a Samuel. Outros lugares usuais de sacrifício eram Bet-Semes, Mispá, Ramá, Gibeá e Gilgal. São lugares que os israelitas utilizavam, né, para apresentar os seus sacrifícios ao Senhor. E eram muito comuns os sacrifícios oferecidos por famílias ou por clãs. Agora, como foi durante a época da monarquia em Israel? Como foi durante a época dos reis de Israel? Saul, Davi, Salomão, Roboão e os demais. Bem, nos dias de Saul, o principal centro de adoração era a terra de Nobi. Nós vamos ver isso lá em 1 Samuel 21:1. Embora as ofertas particulares fossem feitas em Siló, as famílias de Saul e de Davi ofereciam ofertas pacíficas e efetuavam festividades domésticas por ocasião da lua nova. Então você entendeu que a oferta pacífica é aquela oferta que se adequa na categoria das ofertas de natureza voluntária. Davi inaugurou um novo centro de culto em Jerusalém, lá na ilha de Araúna, para onde ele transferiu a Arca do Senhor e onde futuramente se construiria o Templo de Jerusalém nos dias do seu filho Saul. Ainda nos dias de Davi, o altar com pontas havia sido localizado em Gibeon, mas não demorou muito para que este altar fosse mudado para Jerusalém, onde Davi tensionava construir um templo ao Senhor. Davi reorganizou totalmente o ritual e o pessoal encarregado do mesmo, ou seja, o pessoal que tinha por responsabilidade administrar os negócios ritualísticos das ofertas e sacrifícios do povo de Israel. É Davi quem vai reorganizar tudo isso. Agora olha que interessante. Após a dedicação do templo por Salomão, Jerusalém se tornou o centro mais importante do ritual. Os israelitas passam a ter agora um local apropriado para apresentar a Deus suas oferendas e seus sacrifícios. Entretanto, mesmo depois da construção do templo e dos reis que sucederam a Roboão, Jeroboão, os demais reis do norte e do sul, eles ainda permitiam, ou toleravam que os lugares altos continuassem a ser usados como ambiente de culto. E nós sabemos que nos lugares altos se adoravam as divindades pagãs da terra de Canaã, as divindades pagãs cananeias. Jeroboão I, o rei do norte, do reino do norte, aliás, ele estabeleceu santuários em Dan e Betel. Nós vamos ver isso lá em 1 Reis 12:27. Por que ele fez isso? Para que o Israel dividido não ficasse unido em torno de Jerusalém. Então ele vai e constrói 2 centros religiosos, um em Dan e outro em Betel, para que os israelitas do norte fossem a esses lugares celebrar a Deus, apresentar seus sacrifícios e ofertas. Agora é possível também que o Jeroboão I tenha construído em Berseba, mais ao sul, um santuário dentro do perímetro da terra de Judá. É possível isso. Várias referências mostram que em Jerusalém eram oferecidos sacrifícios regularmente. Era uma prática contínua entre os israelitas, principalmente depois que eles voltam da Babilônia e reconstroem o templo de Jerusalém. O oferecimento de sacrifícios em lugares altos também era tolerado em Judá. Ou seja, se no norte, os reis do norte
acabaram se rendendo à influência pagã, tolerando os altares dos lugares altos, o Reino do Sul caiu no mesmo erro também, demonstrando como que o paganismo cananeu tinha infiltrado dentro da cultura israelita. Ezequias, ele aboliu muitos desses lugares altos, e ao que parece ele restabeleceu no templo do Senhor os centros dos sacrifícios. Nós sabemos que é durante os dias de Ezequias que um avivamento é instaurado entre o povo de Israel, e ele vai tentar abolir os cultos pagãos que eram feitos nos lugares altos. E por quê? Porque os lugares altos voltaram a ser usados também nos dias do rei Manassés, um rei ímpio, somente para serem removidos depois por Josias. Josias é o rei que sucederá posteriormente a Manassés e vai remover esses altares pagãos que estavam nos lugares altos. Temos outro período importante, que é o período pós-exílico, que é o período do Israel que volta da Babilônia, que volta da Pérsia e que agora vai se estabelecer na terra. Como que era a prática das ofertas e sacrifícios no período pós-exílico? Vamos ver lá. Após a volta do exílio babilônico, recomeçaram as ofertas. Quando Dario autorizou a reconstrução do templo, ele ordenou que fossem feitas as provisões necessárias para o culto. Nós vamos ver isso registrado lá em Esdras 6, versículo 9 e 10. Dali por diante, o segundo templo, o templo que fora reconstruído nos dias de Ageu e de Zacarias e concretizado na época de Ageu, ou melhor, começa a ser construído durante os dias de Esdras, depois Neemias. Muito embora Neemias vai tratar dos muros, só que ele vai ser concretizado nos dias de Ageu e Zacarias. É nesse período do segundo templo que ele vai se tornar o grande centro dos ritos judaicos, conforme nós temos aí nas referências. Mas também entre os profetas, os sábios e os poetas de Israel, nós vamos ver o papel dos sacrifícios. Olha que interessante. Os profetas do período do primeiro templo, com frequência, eles se manifestaram contrários aos ritos. Se nós lemos de um modo muito superficial o que os profetas, sábios e poetas dizem a respeito dos sacrifícios, a primeira impressão que nós vamos ter é que eles estão totalmente contra. Mas não é muito assim não. Eles estavam não contra a prática dos sacrifícios, mas a atitude dos indivíduos. Por quê? Porque um comportamento reto e a obediência ao Senhor são contrastados com as cerimônias desacompanhadas de ética e atitude morais piedosas. Então, tanto os sábios, quanto os profetas, quanto os poetas vão criticar aquele mecanicismo ritualístico das ofertas e sacrifícios, mas que não expressava a condição de quebrantamento, de arrependimento do coração dos indivíduos. Se esperava que eles fossem retos e obedientes ao Senhor. Isso não fez dos profetas, sábios e poetas, não fez dele uma classe que era adversário da classe sacerdotal. Eles só combatiam os abusos. A atitude do ofertante para os profetas, os poetas, para os sábios, era o pré-requisito para a validade de qualquer cerimônia ou de qualquer oferta. E nós vamos ver isso em Isaías 29:13. Diz assim: o Senhor diz: esse povo se aproxima de mim com a boca e me honra com os lábios, mas seu coração está longe de mim. A adoração que me prestam só é feita de regras ensinadas por homens. Ou ainda Provérbios 15, versículo 8, e capítulo 15, versículo 8, e Provérbios 21, 3 e 27, vai nos mostrar que se priorizava mais os valores éticos e morais. Ou seja, ao invés daquele formalismo ritualístico, o que se priorizava em primeiro lugar eram os valores morais e éticos, em contraste com os atos sacerdotais vazios. Conforme diz Provérbios, o Senhor detesta o sacrifício dos ímpios, mas a oração do justo o agrada. Provérbios 21:3, fazer o que é justo e certo é mais aceitável ao Senhor do que oferecer sacrifícios. Portanto, os profetas, os poetas e os sábios não se opunham às ofertas.
Antes, porém, eles eram inspirados pela visão de um Israel fiel, correspondendo livremente com fé e obediência aos regulamentos dados na lei. Ou seja, a preocupação dos profetas em denunciar de um modo tão contundente aquele vazio mecanicista, ritualístico das ofertas e sacrifícios, era denunciar como que faltava arrependimento, ética e santidade no coração dos indivíduos, que só se limitavam apenas a praticar aquele formalismo religioso. Agora, nós temos também exemplos no Novo Testamento, e vale destacar alguns desses exemplos para que nós possamos entender que aquela prática religiosa hebraica, israelita antiga, também vai perdurar no Novo Testamento, principalmente nos primeiros 50 anos. Porque a gente sabe que a igreja cristã, nos seus 50 primeiros anos, é uma igreja essencialmente judaica, que leva consigo, portanto, as tradições culturais e religiosas do seu povo, o povo de Israel. Então, alguns exemplos. Vejamos nos evangelhos. Nos evangelhos, Jesus aceitava como ponto pacífico o sistema sacrificial existente em seus dias. E ele não exigiu a abolição disso, porque Jesus era um judeu. Ele falava à sua audiência judaica. Então, Jesus ele não se posicionava contra a prática dos sacrifícios. Pelo contrário, ele as aceitava porque entendia que aquilo era uma expressão da identidade cultural e religiosa israelita. Jesus chegou a ordenar que os leprosos purificados por ele cumprissem as suas obrigações rituais, indo até o templo, oferecendo seus sacrifícios. Jesus também se referiu à sua própria morte como um sacrifício, como nós vamos ver nessas porções de Mateus 10, 45, 20, 28, 26, 28, Marcos 14, 24 e Lucas 22, 20. E o apóstolo Paulo? Ele fala sobre sacrifícios? Sem dúvida, e fala bastante. Paulo lançou mão no ritual que envolveu alguns judeus cristãos que haviam feito o voto. Ele, como judeu, quando vai a Jerusalém, vai cumprir o voto que ele mesmo fizera. E deste modo, ele demonstra estar agindo com consonância com a prática cristã judaica naquela época. Em suas epístolas, Paulo expressou uma interpretação altamente sofisticada e desenvolvida da crucificação de Cristo como um sacrifício expiatório. É Paulo quem melhor vai nos ajudar a entender como que os sacrifícios do passado concretizavam e sinalizavam para o sacrifício maior realizado em Jesus. Temos aí nos outros apóstolos. Por exemplo, a primeira epístola de Pedro afirma que os crentes são remidos pelo sangue de Cristo. A ideia de remissão remonta, portanto, à prática antiga, na cultura religiosa judaica, das ofertas de sacrifícios, ou melhor, das ofertas de expiação que os israelitas apresentavam. A primeira epístola de João também atribui ao sangue de Cristo a propiciação e purificação pelos nossos pecados, remontando à ideia tão antiga que os israelitas tinham já em suas mentes. Porém, eles faziam esses atos expiatórios por meio dos sacrifícios diários de animais. O que nós vamos perceber na revelação em Jesus Cristo é que Cristo, de uma vez por todas, fez o sacrifício definitivo por todos nós. Temos, por exemplo, a Epístola aos Hebreus. Nessa epístola é abordados vários aspectos dos sacrifícios, especialmente os referentes ao dia da expiação. E todos esses sacrifícios são encarados como meras sombras das realidades espirituais. Ou seja, o Novo Testamento ele joga uma luz para nós nas práticas ritualísticas de oferta e sacrifício do passado. Aquilo era um antitipo de um tipo maior que aconteceria. O tipo é Cristo. O antítipo eram, portanto, essas práticas religiosas que, quando celebradas pelos povos da época, eles não tinham a percepção de como aquilo culminaria no Filho de Deus. Eles entendiam que aquilo era uma exigência do Eterno para com eles, porém, ao mesmo tempo, o que eles não entendiam é que aquilo era uma comunicação profético-escatológica do que aconteceria em Jesus, o nosso Cordeiro, que foi imolado de uma vez por todas por nós. O sacrifício do Messias,
ele é eficaz por haver sido oferecido pelo Espírito Eterno. E foi assim que o Senhor Jesus entrou eternamente na presença do Pai como nosso intercessor. E aí nós chegamos nesse slide que tenta retratar tudo aquilo que foi sendo usado ao longo da história israelita, por meio dos sacrifícios e ofertas, eram recursos pedagógicos que Deus usava na mentalidade não só de Israel, mas de toda a raça humana, na necessidade de um sacrifício último e definitivo, o sacrifício do Cordeiro, o sacrifício de Jesus. E aí nós podemos, portanto, entender essa frase: o sacrifício de Jesus na cruz é o único sacrifício da nova aliança que aplacou definitivamente a justiça divina. Cristo adquiriu todos os merecimentos necessários para nos salvar pela graça bendita. E assim, Cristo consumou de uma vez por todas a nossa redenção. E aí, quando olhamos para a Bíblia, de Gênesis a Malaquias, nós percebemos que todas essas práticas religiosas, ritualísticas, que Israel celebrava para expressar a sua adoração a Deus e a sua dependência dele, no fundo, tudo aquilo apontava para um sacrifício maior que haveria de acontecer, o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário por você e por mim. Por isso que o autor de Hebreus vai dizer que o sangue de animais que eram derramados diariamente no templo de Israel, no templo do Antigo Testamento, eram ineficientes para resolver o nosso real problema, mas eram recursos pedagógicos para demonstrar que chegaria o tempo, na plenitude dos tempos, em que Deus resolveria o nosso problema definitivamente por um único sacrifício perfeito, completo e amplo, o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, pelos meus pecados, pelos teus pecados, para nos limpar, nos libertar, para nos justificar diante de Deus. Assim, nós chegamos ao final do nosso estudo, ofertas e sacrifícios nos tempos bíblicos. Eu sei que esse vídeo ficou bem longo, mas o objetivo dele é para que contribua ao seu conhecimento bíblico e teológico e para que você compreenda com mais clareza a mensagem bíblica. Se você gostou do vídeo, dá um joinha aí pra gente e compartilhe com seus contatos, compartilhe com seus amigos. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, basta clicar no botão aqui do lado que você vai se inscrever e será notificado todas as vezes que um vídeo novo do canal estudobiblico.net estiver sendo publicado. Obrigado por você me acompanhou até aqui. Até uma próxima com um novo conteúdo que nós vamos trabalhar. Tchau, tchau.